Hoje nós vamos explorar o que realmente acontece na mente de uma pessoa quando você decide desaparecer da vida dela. O que acontece no ego, na emoção e principalmente na estrutura mental de alguém que estava acostumado com a sua presença. Pesquisas recentes revelaram algo fascinante. Quando alguém emocionalmente importante some de forma repentina, o cérebro interpreta essa ausência de maneira semelhante ao que acontece com viciados privados de substâncias químicas. A mesma região cerebral que entra em colapso na abstinência de drogas é ativada quando um vínculo afetivo é interrompido de forma inesperada. Ou seja, a sua ausência pode desencadear uma crise neurológica intensa, algo que essa pessoa, por mais racional que tente ser, não conseguirá controlar de forma consciente. E o mais interessante, você pode usar essa compreensão para mudar completamente a dinâmica entre você e qualquer um que tenha desvalorizado sua presença. Quando uma conexão emocional é cortada, o corpo libera altos níveis de hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, norepinefrina. Essa descarga biológica não é simbólica, é real, mensurável, intensa. Por isso, tanta gente entra em colapso quando se sente ignorada, rejeitada ou trocada. Insônia, impulsividade, ansiedade, pensamentos circulares. Todos são sintomas de uma abstinência emocional. Quantas vezes você já se pegou stalkeando alguém que te ignorou, mandando mensagens sem resposta, se perguntando o que fez de errado? Tudo isso não é fraqueza, é neurociência. Agora imagine o impacto quando você decide sair de cena. Não como fuga, mas como estratégia consciente de autorrespeito. A sua ausência, quando bem aplicada, pode se transformar na chave que desarma o ego inflado de quem um dia achou que te tinha nas mãos. O cérebro odeia perguntas sem resposta, ainda mais quando essas perguntas envolvem emoções mal resolvidas. Desaparecer sem justificativa, sem um discurso de despedida, sem fechamento, ativa um estado de alerta permanente. É como se a pessoa vivesse em uma espécie de modo sobrevivência emocional, tentando entender o que houve. O ego, acostumado a controlar, entra em colapso diante do mistério. E quanto mais perguntas ficam no ar, será que exagerei? Será que perdi de vez? Por que não me procura mais? Maior é o colapso. A incerteza, comprovadamente, causa mais estresse do que uma má notícia confirmada. E isso é o que torna o seu silêncio tão perturbador. Não é sobre sumir por orgulho. É sobre deixar o outro encarar o próprio vazio, sem roteiro nem manual. O ego adora ser alimentado. Ele precisa de atenção, resposta, validação, mesmo que seja negativa. Quando você corre atrás, insiste, demonstra carência, você está nutrindo esse ego. Mas quando você some, quando retira a energia emocional que o sustentava, o ego perde sua fonte. E tal como um aparelho desconectado da tomada, ele simplesmente apaga. Pessoas com autoestima inflada geralmente não percebem o quanto dependem da validação alheia, até que ela desaparece. E quanto mais essa pessoa se achava no direito de te ignorar, mais impactante será o momento em que perceber que não tem mais acesso à sua atenção. Esse é o momento em que quem se achava superior começa a descer do pedestal. O jogo vira, a balança muda de lado. A psicologia relacional nos mostra uma verdade sutil, mas poderosa. Quem controla o quando e o como detém o poder. Se antes era o outro quem decidia quando te respondia, se te procurava ou não, a partir do momento em que você interrompe esse ciclo e se afasta completamente, o controle volta para suas mãos. E a pessoa perde o privilégio de ter acesso à sua energia. E o mais importante, ela sente isso, não como castigo, mas como um abalo na estrutura de controle que havia criado. É aqui que o papel se inverte. Você não corre mais atrás, você não se justifica, você não se explica.
Quem quiser sua presença vai ter que merecê-la. E isso, por si só, já muda tudo. Todo espaço emocional deixado por alguém importante precisa ser ocupado de alguma forma. Quando esse espaço se esvazia de forma abrupta, a mente da outra pessoa entra em um processo obsessivo involuntário. Ela começa a pensar em você de maneira recorrente, mesmo que não queira. E não importa o quanto tente se distrair, a lacuna está ali. Você deixou de ser apenas uma lembrança, virou um enigma emocional não resolvido, um espaço que ela não sabe mais como preencher. Se você tem que continuar convivendo com a pessoa, por trabalho, por família ou por circunstâncias, mantenha a presença física, mas retire a presença emocional. Responda com cordialidade, mas sem profundidade, e deixe o vazio fazer seu papel. Cada um de nós constrói esquemas mentais sobre como os relacionamentos devem funcionar. Quando alguém some de forma inesperada, quebra-se esse mapa interno e o cérebro entra em colapso, tentando reconfigurar. É como arrancar o volante de um carro enquanto ele ainda está em movimento. A pessoa perde o controle, perde a direção, perde o senso de previsibilidade. E o que mais destrói o ego de alguém? Perder a previsibilidade, perder a sensação de que tem você na mão. O silêncio inesperado reprograma, desconstrói, obriga a pessoa a rever o que pensava sobre você, sobre ela mesma e sobre os vínculos que mantinha. Não é sobre se vingar, é sobre sair da condição de dependente emocional e assumir o lugar de alguém que finalmente se prioriza. A sua ausência, quando bem aplicada, não é um jogo. É um grito silencioso de autorrespeito. E esse grito, embora mudo, ecoa na mente de quem um dia acreditou que você estaria sempre ali. Que você use tudo isso com consciência, maturidade e verdade. E que, a partir de hoje, você não aceite menos do que reciprocidade. O silêncio tem um poder que poucos compreendem. Ele não apenas interrompe a comunicação externa, ele ativa o ruído interno. Quando você silencia, você obriga o outro a ouvir a própria mente. E nem todo mundo está preparado para isso. A ausência deixa um espaço em branco, e onde há espaço, a psique projeta. A pessoa começa a criar narrativas, imaginar conversas, revisitar momentos e distorcer lembranças. Tudo isso alimentado por uma única fonte, o seu silêncio. E aqui está o segredo. Quanto mais você se afasta com calma e firmeza, mais o outro é forçado a confrontar o próprio inconsciente. Suas inseguranças, seus medos de abandono, sua falsa sensação de superioridade, tudo vem à tona, sem você precisar dizer uma única palavra. O silêncio, quando usado com consciência, não é indiferença, é sabedoria. Quando a ausência começa a doer e o ego percebe que perdeu a fonte de validação, uma nova fase começa, o efeito rebote. A pessoa começa a enviar sinais sutis, provocativos ou até confusos. Pode curtir suas fotos, mandar mensagens vazias, fazer postagens direcionadas, tentar forçar um reencontro. Mas não se engane, esses movimentos, por mais doces que pareçam, muitas vezes são apenas tentativas inconscientes de retomar o controle emocional que ela perdeu. Não se trata de amor, se trata de ego. E o ego, quando ferido, não busca reconexão, busca vingança travestida de saudade. É nessa hora que você precisa ter mais firmeza do que nunca. Resistir ao impulso de responder rápido, de voltar a ser acessível. Porque se você cede nesse momento, você valida o ego e perde tudo o que conquistou até aqui. Durante muito tempo, talvez você tenha sido tratado como um acessório na vida do outro. Alguém disponível, previsível, controlável. Um objeto emocional. Mas quando você rompe com isso, você vira algo muito mais perigoso. E sabe o que os espelhos fazem? Um espelho. Mostram a verdade. A sua ausência escancara quem o outro é sem você.
E nem sempre essa visão é bonita. Às vezes é um reflexo de carência, imaturidade, arrogância ou vazio. Esse é o momento em que a ficha começa a cair. Quando a pessoa percebe que talvez nunca tenha te conhecido de verdade, porque sempre te olhou de cima, e agora, te olhando de longe, começa a enxergar um valor que antes era invisível e se tornou Você o foco deixou do de ser questionamento. parte do cenário. A ausência prolongada, quando conduzida com equilíbrio, tem um efeito quase inevitável. Ela transforma a dor em desejo. Isso acontece porque o cérebro, diante de uma perda não explicada, busca desesperadamente restaurar o equilíbrio. E o desejo passa a ser a ponte inconsciente para tentar resgatar aquilo que se foi. É nesse momento que a obsessão se transforma em admiração. O que antes era A sua comodidade, nova postura vira fascínio. Centrada, silenciosa, forte, torna-se algo que o outro passa a respeitar, mesmo sem querer. A dor inicial, que era confusão, vira impulso. O impulso vira vontade. E a vontade se transforma em necessidade. Mas agora, você não está mais disponível. E esse é o ponto alto da transformação. Quando a pessoa percebe que talvez você tenha mudado para sempre. Tudo isso que você aplicou, o silêncio, o afastamento, o corte emocional, não é apenas para transformar o outro, é, acima de tudo, para transformar você. Porque o verdadeiro reencontro não é com quem te deixou, é com quem você era antes de se perder em alguém. Você não está fazendo isso para chamar atenção, está fazendo para recuperar sua dignidade, seu equilíbrio, seu centro. Você não é carência, nem caridade Você é presença emocional rara. e precisa ser tratado como tal. Ao aplicar essas técnicas, você reconstrói sua percepção de merecimento. Você se reposiciona no mundo. E se alguém quiser voltar, que volte diferente. Porque o antigo, você já não está mais ali. Você subiu um degrau. E esse degrau, agora, é o seu novo lugar. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para se tornar protagonista da sua própria história emocional. Voltar a ser o prêmio, e não mais o troféu de consolo de ninguém. Nos vemos no próximo vídeo.